E aí, pessoal, tudo jóia? Faz de conta que já não nos cumprimentamos hoje, mas agora o cumprimento oficial para todos os nossos amigos da EJUF que estão nos assistindo em todo o Brasil. Meu nome é Isaías, sou professor de ética do curso jurídico e nós vamos conversar hoje sobre um tema importantíssimo, gente, da ética, que é a parte de honorários. Pessoal, honorário no mínimo uma questão por prova. 3 exames na história do OAB não caiu honorário. Só 3 exames na história do OAB do exame unificado. Hoje nós vamos trabalhar aqui uma coisa interessante. Como nós já vimos que todo exame cai, e mais, sabe, gente, pegando as 2 últimas provas da GV, sabe quantas questões caíram de temas novos que diferiam de todos os exames passados do CESP? Chute quantos por cento de novidade? 0. 100% de repetição. Não é repetição ipsis literis da palavra, mas repetição do tema, daquele artigo de lei, daquele inciso de lei. Tudo que tinha caído no passado, caiu agora. Gente, aí eu cometi um exagero, mas eu acho que vai ser bacana, tendo em vista esse índice. Nós vamos ver hoje em sala todas as assertivas que já caíram de honorário de advogado. Tudo que já caiu, nós vamos ver hoje aqui. Não só a teoria, como também as questões, para entender como a AB pergunta. Nós não vamos ater muito na questão, tentar resolver toda a questão. Eu vou acabar de ter dado a matéria e nós vamos já dar uma olhada na questão, então vamos resolver de forma rápida. Fechado, pessoal? Né? É uma matéria importante, eu peço toda a atenção de vocês. E nós vamos começar falando de aspectos gerais. Eu quero, olha, nem precisa copiar o quadro, que eu vou dizendo para vocês como é que nós vamos trabalhando o quadro aqui, tá bom? Primeiro nós vamos ver aspectos gerais. Pessoal, uma coisa que eu quero que vocês me ajudem nessa aula é o seguinte. De certa forma, o conteúdo é óbvio. Quando cai no AB, não parece tão óbvio, mas ele é óbvio. Então eu quero puxar a obviedade na cabeça de vocês e depois trazer a obviedade para o texto que o AB pede. Fechado? Então a AB diz lá que o advogado tem direito ao honorário sucumbencial, ao honorário arbitrado, ao honorário contratual. Calma, não anota nada. Me conta, que novidade é essa, Jesus Cristo? É evidente que o advogado tem direito ao honorário. E nós não podemos imaginar que o advogado não tenha direito ao honorário. Apareceu questão pedindo se o advogado tem ou não direito ao honorário. É evidente que tem em todos os casos. Ah, mas no Código de Processo... Ah, mas esquece o a mais. No Estatuto do AB é simples assim. O advogado tem direito ao honorário e ponto final. A todos eles, inclusive os sucumbenciais. Ah, mas tem uma divergência da ADI 1194. Já vamos chegar nela. A única coisa que eu quero que você coloque no teu coração é o seguinte. Honorário pertence ao advogado. Seja contratual, seja arbitrado, seja sucumbencial. Temos um acordo? Vamos para frente. Gente, olha lá. Esse slide ali é para que você nunca mais esqueça disso na sua vida. A tabela de honorários do AB, ela é a taxa mínima que a gente pode cobrar do nosso cliente. Nunca, na face da terra, de jeito nenhum, a gente pode cobrar menos que a tabela de honorário do AB. Não pode. A tabela do AB é honorário mínimo. Fechado? Mínimo. Agora você me pergunta, tem máximo? Tem máximo, moçada? Não, não tem máximo. Só que atenção, cuidado. O Código de Ética determina que nós temos que definir o honorário de forma módica. Ah, mas tem honorário de 3 milhões de reais. Honorários módicos de 3 milhões de reais. Sim, tem. Por que não? Nós vamos entender daqui a pouco como é que a gente faz para fixar o honorário. O fato é que você pode definir um horário módico de 3 milhões de reais, dependendo de um monte de aspectos. Agora, o que interessa para você na prova do AB? Caiu lá. O honorário de advocacia deve ser fixado de forma módica. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Deve ser fixado de forma módica. Então não tem limite. Mas o nosso limite é esse. Tem que ser fixado de forma módica. Legal? Aí eu disse para vocês que a tabela de honorário é o mínimo que se pode cobrar. Tem exceção? 2. Só que agora eu quero que você preste muita atenção. Porque o AB vai tentar te sacanear nessa pergunta. Qual é a primeira exceção? A primeira é, a lei diz que, salvo um motivo plenamente justificável. Por exemplo, meu amigo, eu estou impedido, se eu quiser, de advogar de graça para o meu pai ou cobrando abaixo da tabela? Sacanagem, né? Não dá. É um motivo plenamente justificável eu advogar de graça para o meu pai. Então, a OAB me permite. Eu posso fazer isso. Tá? Eu vou advogar abaixo da tabela. Então, numa situação plenamente justificável, e esse é o termo que a OAB utiliza nas suas provas, até porque advém do texto de lei, você vai dizer que, sim, posso cobrar abaixo da tabela de honorário. Agora, tem uma outra circunstância, eu quero que você coloque mais ou menos uns 1000 asteriscos depois dessa circunstância. Essa é a circunstância que vão querer te cobrar na prova do AB, tá, moçada? Vamos lá.
ele vai te dizer o seguinte, que no caso de um advogado, olha só, o advogado cometeu ação ou omissão no exercício da advocacia, ok? E acabou prejudicando o cliente. Causou um dano para o cliente. O cliente vai processá-lo, pedir indenização. Isso sem prejuízo, inclusive, do que vai acontecer com ele do processo administrativo disciplinar na OAB. Em ambos os casos, gente, nós advogados que cometemos esse problema, né, para outra parte, causamos esse dano para outra parte, nós temos o direito de ser representados por um colega de forma gratuita, porque isto dignifica a profissão. Que coisa linda, né? É pela dignidade da profissão. Então, eu posso receber a advocacia gratuita do meu colega. Calma, eu, Isaías, saio daqui agora, pego uma metralhadora, volto em sala e mato todo mundo. Eu tenho direito a pegar um advogado gratuito abaixo da tabela do AB? Eu estou no exercício da advocacia aqui, dando um monte de tiro? Não. É no exercício da advocacia. Agora, atenção, meu irmão. Sabe o que a AB vai te falar? Ela vai falar que este é o único caso de exceção. A OAB vai dizer, e eu vou discordar de você, está certo em dizer que não. Mas a OAB vai dizer isso, você vai dizer que sim. A OAB vai dizer que esse é o único caso de exceção. E você vai dizer, verdadeiro. Legal? A OAB vai dizer que esse é o único caso de exceção. E você vai dizer, verdadeiro. Sabe por quê, gente? Porque a OAB vai perguntar assim, ó, que o advogado não pode cobrar abaixo da tabela mínima de honorários, salvo num motivo plenamente justificado. Verdadeiro? Verdadeiro. Aí depois ela pode perguntar, a única causa que permite que o advogado cobre abaixo, ou a única situação em que o advogado não precisa cobrar o mínimo da tabela de honorários, é no caso de advogar para um colega que cometeu uma infração disciplinar ou que causou dano a um cliente no exercício da advocacia. Fechado, pessoal? Bem distinto? Bora! Quem define essa tabela de honorário, gente? É o Brasil? É o Conselho Federal do OAB, queridos? Quem que é? Ah, falem comigo, vai. Chuta qualquer coisa. Seccional do Paraná? Para nós aqui é Seccional do Paraná. Para você aí do Pará, Seccional do Pará. E é assim que acontece. Cada seccional define o seu honorário de advocacia. Vou contar uma coisa para vocês, viu, gente? A maioria absoluta das coisas que acontecem no OAB é na seccional, tá? A OAB mesmo é na seccional. Tem a subseção, que é pequenininha, que tem lugar que nem tem. Como o caso de Curitiba, nem tem subseção. Teve durante muito tempo, não tem mais. Né? E o Conselho Federal é para agrupar alguns interesses comuns. Mas, na verdade, a OAB está dentro do Estado. Então, quem define a tabela de honorário não poderia ser outro que não fosse a OAB. Tabela de honorário definida na Ordem dos Advogados do Brasil, na seção, seccional. Fechado? Seccional. Legal. Agora eu vou fazer duas perguntinhas que são pegadinhas que não caíram ainda na OAB, tá? Duas situações. Primeiro, eu vou advogar no Pará, já que usei o exemplo. Eu vou advogar no Pará e terei minha suplementar lá, inscrição suplementar. Vocês sabem o que é inscrição suplementar? É aquela inscrição quando eu vou exercer a advocacia com habitualidade, ou seja, acima de 5 processos em outro estado. Estou lá com a minha suplementarzinha, lindo, advogando. Me contem, qual é a tabela que eu vou aplicar, gente? A tabela do local da prestação de serviço. Se eu estou no Pará, tabela do Pará. Se eu estou em Roraima, tabela de Roraima. Fechado, querido? E se eu estiver em Ponta Grossa? Óbvio, né, gente? Tabela da seccional, não estou falando de subseção, é de seccional. É a tabela do Paraná. O OAB adora colocar uma pegadinha assim, sabe? Ah, haverá alteração da tabela mínima de honorário do advogado que advoga em Curitiba, no Paraná, e agora está advogando em Ponta Grossa, no Paraná. Verdadeiro? Falso, óbvio. Seccional é o Estado. Ponta Grossa é aqui do lado de Curitiba. Né? Inclusive, um abraço ao pessoal aí de Ponta Grossa. Vou aproveitar e fazer um merchan aqui. Né? Gente, então, nesse caso da inscrição suplementar, honorário de lá. Agora, um problema, hein? E se não houver advocacia com habitualidade, gente? Menos de 5 ações ou até 5 ações. E aí, aplico que tabela? Sempre a do local da prestação de serviço. Tá? Essas duas situações, gente, não caíram na OAB ainda, tá? Mas, pão quente, viu? Pão quente. A OAB gosta, de vez em quando, de trazer algumas novidades. Então, anota isso lá que é importante. Qual é, queridos, olha só. Isso aqui não está na lei, tá? Isso aqui é definido por alguns julgados do STJ. Você vai ver lá algumas decisões de recurso especial e você vai encontrar isso aqui. A natureza da verba honorária, tá? A nossa verba honorária, ela é de natureza
alimentar. Meu querido, você vai ler, tá? Então ela é de natureza alimentar, anota isso lá. Agora o que eu vou dizer você não anota. Você vai encontrar uma vasta jurisprudência dizendo o seguinte, que a sucumbência não é verbo alimentar. Aí você esquece, porque teve um RESP muito recente que fala exatamente sobre isso. E já botou uma pá de cal nessa história. Então, todo honorário advocatício tem natureza alimentar. E isso cai, que é uma maravilha. Legal, queridos? Podemos ir para o item 2? Vamos embora? Classificação. Meus irmãos, nós temos 3 tipos de honorário, como vocês já sabem. O contratual, que é aquele que eu faço com o meu cliente. O não anota o conceito não, só anota lá isso aqui, que depois eu vou dar minuciosamente o conceito. O contratual que eu faço com o meu cliente. O arbitrado, que é aquele que o juiz arbitra. Arbitrado, árbitro, o juiz. Né? E, por fim, o honorário sucumbencial, que é aquele que a parte vencida paga para quem? Para quem, gente? Me ajudem? Para o advogado da parte vencedora. Ele não paga para a parte vencedora. Ah, mas o artigo 20 do CPC não fala isso. Mas o artigo 20 do CPC está superado há muito tempo pelo Estatuto do AB. Tá? Esquece essa história. Então, sucumbência é a parte vencida paga para o advogado da parte vencedora. Vamos trabalhar um a um? Honorário contratual, meu amigo. A primeira situação que eu quero que você pense é, que relação é essa? É uma relação como está no nosso desenho ali, ó. Esta gata, que é a cliente, que certamente eu nunca teria, contrata esse advogado, também eu não teria porque eu não sou esse advogado, obviamente, né? Então, contrata esse advogado através de um contrato escrito. Contrato escrito. A OAB vai te perguntar, pode contrato verbal? Não. A OAB utiliza, pode contrato oral? Não. Ah, mas é corriqueiro haver contrato verbal oral. Mas a OAB determina que não tenha. Você vai brigar agora com a prova da OAB? Tá de sacanagem? Então, gente, ó, contrato escrito necessariamente. Aí você me pergunta, mas o que tem que estar especificado nesse contrato? Pode colocar no teu contrato lá. No teu contrato, no teu caderno. Especificações, que é o que você vai colocar no teu contrato mesmo. Especificações. Queridos, eu não quero que vocês decorem nada. Tua prova não é subjetiva. Então você não vai ter que ficar pensando. Não, é só algumas coisinhas para você poder chegar na prova objetiva e acertar. Tem que ter 2 coisas no teu coração, pra você não ter que ficar decorando nada. Primeiro, o que interessa para colocar num contrato, gente? Primeira coisa é o bolso. Situações que envolvam grana. É importantíssimo colocar num contrato. Se eu não ajusto quanto eu vou ganhar, se eu não ajusto em quantas parcelas eu vou receber o honorário, se eu não ajusto, por exemplo, olha, eu estou adiantando custas, e aí, meu cliente não vai me pagar depois? Ou qualquer outra despesa judicial? Eu vou pagar, por exemplo, um perito, ou qualquer outro, um contador. E aí, como é que fica? Como é que o cliente vai pagar isso? Eu preciso estabelecer todas as circunstâncias, pessoal, que mexam com dinheiro. Então, a primeira especificação, eu falo que é bolso. Anota assim que você vai lembrar na hora da prova. É o bolso. A segunda especificação, gente, são as limitações do contrato, é claro. E aí, eu vou advogar até a última instância? E aí, numa cobrança de título, eu vou ligar quantas vezes para o devedor cobrando e depois que eu vou entrar com uma ação de execução ou com um protesto do título? Gente, tem que estar especificado no meu contrato. São limites do contrato. A OAB só vai te perguntar isso, claro, rapidinho. Você não precisa ficar decorando cada item. Mas, só para você poder dar uma olhada, dá uma olhadinha nesse aqui. Ó, pensando em grana, nós vamos ver lá, valor e forma de pagamento, quanto que eu pago, em quantas vezes, a correção do valor, por exemplo, entrou inflação violenta, e aí? O meu contrato vai ser reajustado? Majoração decorrente de aumento dos atos judiciais, começa a ter uma pancada de atos judiciais a mais, e aí? Tem majoração? Não tem? Vocês entenderam, gente? Não precisa ficar decorando isso. É só lembrar que é uma questão de limitação do contrato,